como fez Davi, como fez Esther, como fez os discípulos e, por fim, como fez Jesus em favor de mim e de ti. Amém? Amém. Então, dando prosseguimento, a gente vai encerrar esse capítulo 4, onde há a fusão dos dois personagens, né, desse livro tão importante, que é Esther e o seu tio. Diante de tudo aquilo que vimos da perseverança de Mordecai em não se render e da beleza, da simpatia de Esther, embora todas as circunstâncias fossem desfavoráveis para ela, chega nesse momento em que se torna claro para ela o plano de Satanás. Assim como vimos que no decorrer do último estudo, que o plano de Satanás está aí exposto a todos nós, mas a gente não consegue compreender, né? Falei dos impostos, das multas, e do favela bairro e de todas as outras formas que os governantes encontram para nos escravizar e até nos tirar a vida diante da sociedade que nós vivemos. E aí Esther acorda e fala o quê? Mas o que eu posso fazer? Ela era a rainha, mas entre parentes, a rainha não tinha poder nenhum, porque até então ela deveria ser totalmente submissa ao rei, já que isso poderia valer o seu reinado, né? Se a outra rainha foi deposta justamente porque não acatou uma ordem do rei, Vasti, né? Que a gente até brincou, que o rei falou para ela, vai-te embora. Mas ela acorda e fala, o que eu posso fazer? E muitas vezes a gente, diante das circunstâncias da nossa vida, a gente quer fazer algo diferente de Esther. A gente procura dar um jeitinho, não por ser um brasileiro, né? Mas porque o ser humano acha que pode fazer alguma coisa sem Deus. Acha que pode, por si próprio, plantar, colher e ainda vender o fruto da sua colheita. A Bíblia vai nos ensinar que tudo foi feito por Ele e tudo é feito para a glória dEle e sem Ele nada se pode fazer. Nesse versículo 15, a gente vê a pessoa de Esther como serva de um Deus vivo e que acredita no seu Deus, apesar de tudo aquilo que a gente falou, né? Ai, Deus, por que eu moro nesse barraco? Por que eu estou vivendo essa vida? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou doente? Por que isso? Em nenhum momento ela lamenta. E quando chega, ela murmura. Quando chega o momento de decisão, onde ela poderia trabalhar politicamente, onde ela poderia até usar o tanto de poder que lhe caberia, né? Ela invoca o seu povo a jejuar, a orar e a pedir o socorro do Senhor. Diz aí a palavra, Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e todos jejuam e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. E as minhas empregadas e eu também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer, por causa disso, morrerei. Bom, ela tem 2 opções, como eu acabei de dizer, né? Fazer a forma política ou invocar um Deus que até agora só foi com ela no momento do reinado. Né? Que Deus é esse que matou meu pai? Que Deus é esse que matou minha mãe? Que Deus é esse que deixa o seu povo ser escravo? Que Deus é esse que agora libertou o seu povo para continuar escravo? Porque ela está vivendo em Susa, justamente por quê? Porque quando o povo foi liberado da escravidão da Babilônia, alguns falaram assim, não,
Eu vou para lá o quê? Eu já tenho minha casinha aqui, eu vou para lá para reconstruir Jerusalém? Eu não, eu vou ficar na minha rede, no meu sofá, com a minha televisão de plasma, né? Eu acho que todo mundo aqui tem isso. Eu gosto. Eu vou, né? Não. O mesmo Deus que até agora, entre parênteses, né? Não fez nada pelo seu povo, é o Deus que é invocado para que faça. É muito profundo isso, porque a gente, Deus atendeu minha oração ali, então eu vou orar aqui de novo. Não, Deus curou fulano, então eu vou orar pelo outro ciclano, porque, né? Mas quando as coisas não acontecem, é complicado. E ela está vivendo isso. Ela acabou de ser empossada rainha, né? Porque caiu na graça de Deus, ela não orou para ser rainha. E até aqui a vida dela é um Deus que não atende suas orações. Entre aspas, é claro, né? É um Deus que praticamente não está cuidando do seu povo, porque eles ainda continuam escravos. Eles estão libertos, como nós estamos libertos da escravidão, né? Velada, vamos dizer assim, mas somos escravos. Quanto que sobra do seu salário para você investir em alguma coisa? Quanto que sobra no final do mês para que você faça, não, isso aqui eu vou comprar o que eu quero? Na maioria das vezes a gente está vivendo, quer dizer, está pagando para viver e vivendo para pagar. A gente não tem aquela... Só fazer uma pesquisa, você pergunta quantas pessoas do seu convívio têm uma caderneta de poupança. Somos ou não somos, ou continuamos escravos? E aí você passa pelo pessoal ainda e eles falam o quê? Glória e vitória, né? É escravo, está amargurado e ainda vem os falsos profetas para arrancar os últimos trocados que o governo não conseguiu arrancar. E ela está nessa mesma situação que a gente. E ela fala o quê? Eu vou orar e eu vou jejuar. E eu queria que você estivesse levando isso muito a sério. O seu jejum e a sua oração. Pode ser que seu Deus até hoje não tenha atendido nenhum dos seus pedidos, nenhum dos seus, vamos dizer assim, seus caprichos, nenhuma das suas necessidades, não tenha curado ninguém, mas Deus existe. E um dia Deus vai atender a sua oração. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir. Se Deus ainda não tem atendido a nossa oração ou a sua oração, é uma questão de tempo, ou até mesmo de cuidado contigo. Porque se Deus me desse tudo que eu quero, talvez eu não seria quem eu sou hoje. E a gente tem outros exemplos, não apenas do nosso relacionamento com Deus, mas o relacionamento pessoal. Você vê crianças que nascem com tudo e acabam não valorizando, e crianças que nascem sem nada, como o Silvio Santos é um exemplo, e terminam com tudo. Muita gente que nasce em berço de ouro acaba dormindo na rua, mas aquele que nasceu dormindo na rua, catando latinha, eu conheço um que está morando agora aqui na praia da Barra, num condomínio muito luxuoso. Por quê? Muitas vezes Deus não faz para que cada um de nós venhamos a crescer e a ter maturidade. Porque não é porque Deus não curou uma febre ou uma doença qualquer que Deus não existe. Não é porque Deus não salvou meu irmão ou a minha irmã ou a minha tia que Deus não existe. Deus continua existindo apesar de nós. E Esther prova isso. E ela fala, vou jejuar e vou orar. A questão do jejum, nessa época, ela está muito ligada não à própria abstinência de comida, mas a um momento de profunda contrição. Hoje a gente faz jejum, não vou almoçar, não vou tomar café. Mas nesse momento o jejum estava ligado a você se vestir com as piores roupas e a passar a suplicar do Senhor em seu favor. Compreende o que é uma rainha se vestir de saco? Ela nasceu em situações precárias, ela viveu em situações muito delicadas. Mas agora ela não precisa. Aqui, em outras palavras, como a gente costuma dizer, como eu escrevi na pastoral, a gente vê a necessidade do povo como vemos
os anúncios de televisão.